Imagine um mundo onde, de repente, as portas para o potencial completo do nosso cérebro fossem abertas. Desde os primórdios da humanidade, somos fascinados pelos mistérios que giram em torno da mente humana, e um dos maiores é a opinião de que usamos apenas uma pequena porcentagem do nosso cérebro. Mas podemos usar 100% dele? Quais seriam os limites? Ou será que eles deixariam de existir? A ideia de que os seres humanos usam apenas 10% do seu cérebro é um dos mitos mais intrigantes e fascinantes da ciência e da cultura popular. Essa crença alimenta a imaginação, gerando livros e teorias que exploram o potencial oculto da mente humana. Mas o que realmente aconteceria se usássemos 100% do nosso cérebro? É possível que isso nos transforme em gênios, nos conceda superpoderes ou mudaria fundamentalmente quem somos? Para começarmos a explorar essa ideia, vamos entender um pouco do funcionamento atual do nosso cérebro. Quando dizemos que usamos apenas 10% do cérebro, é um mito popular, mas não significa que estamos usando apenas uma parte da nossa capacidade total. Na verdade, mesmo em atividades comuns, o cérebro já trabalha de forma bastante complexa e integrada, envolvendo várias áreas. Contudo, é inegável que muito do nosso cérebro esteja ocupado com processos inconscientes e automáticos, como manter o coração batendo, regular a respiração, manter o equilíbrio. Assim surge a questão: o que aconteceria se fôssemos capazes de controlar conscientemente tudo o que se passa dentro da nossa mente? Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! Desmistificando o mito dos 10%. Primeiro é importante compreender o mito dos 10%. Esse conceito, difundido amplamente no século XX, sugere que os humanos utilizam apenas uma pequena fração de seu cérebro e que a maior parte do órgão permanece inativa ou em estado de espera. Contudo, pesquisas neurológicas modernas demonstram que o cérebro humano está constantemente ativo e todas as suas regiões têm funções específicas. Mesmo durante o sono, há uma intensa atividade cerebral, com diferentes áreas sendo ativadas e desativadas em ciclos. O mito dos 10% surgiu de uma má interpretação das pesquisas iniciais sobre o cérebro, nas quais os cientistas não conseguiram explicar todas as funções específicas em detalhes. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de exames de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, sabemos hoje que, mesmo durante tarefas simples, quase todo o cérebro está engajado. Explorando o poder da memória. Imagine, por exemplo, ter acesso a uma memória perfeita. Nada escaparia, nenhuma lembrança ficaria turva ou apagada. Cada detalhe de nossa vida estaria armazenado com clareza, desde o sabor do primeiro bolo que experimentamos quando éramos crianças, até as conversas que tivemos com nossos amigos na última semana. Mas será que a mente humana aguentaria a pressão de lembrar absolutamente tudo? Poderíamos nos tornar referências de lembranças dolorosas, incapazes de apagar traumas ou lidar com o passado. Essa carga emocional poderia sobrecarregar nossa saúde mental. Para explorar essa ideia, precisamos compreender o que seria usar 100% do cérebro. Poderia significar usar todas as regiões do cérebro simultaneamente ou usar todo o potencial de cada neurônio em um único momento. No entanto, o cérebro já funciona de maneira otimizada, com diferentes áreas sendo ativadas conforme necessário, evitando sobrecarga e desperdício de energia. O uso de todas as regiões do cérebro ao mesmo tempo não resultaria em mais inteligência ou habilidades, mas sim em caos mental. Isso porque o cérebro é uma rede complexa, onde a eficiência está em grande parte na especialização e na progressão entre diferentes áreas. Uma atividade de cooperação em todas as áreas pode gerar um excesso de estímulos, dificultando a capacidade de concentração e realização de tarefas específicas. A verdade sobre o potencial do cérebro. Embora já utilizemos todas as regiões do nosso cérebro, isso não significa que estamos alcançando seu potencial máximo. Nosso cérebro é adaptável e aprende constantemente, processando informações, memórias e emoções. Podemos aumentar a eficiência cerebral desenvolvendo habilidades, melhorando a memória e exercitando a concentração. Além disso, práticas como meditação, aprendizado de novos idiomas e atividades cognitivas estimulam áreas diferentes do cérebro,
expandindo a capacidade mental e gerando novas conexões neurais. Essa neuroplasticidade é o verdadeiro potencial do cérebro. Ao se transformar em um supercomputador, nosso cérebro pode evoluir e se adaptar continuamente. Isso nos permite superar desafios, nos reinventar e adquirir conhecimentos que, anteriormente, pareciam impossíveis. Super-humanos em processamento de informações. Vamos imaginar que conseguíssemos ativar e controlar cada célula do cérebro à vontade. Quais habilidades poderiam surgir? Memória fotográfica absoluta. Ser capaz de lembrar de cada detalhe de tudo, o que foi visto ou aprendido seria uma possibilidade. Pessoas com memória fotográfica já demonstram uma capacidade impressionante de registrar informações, mas isso pode vir a um custo. A capacidade de esquecer é, na verdade, uma função essencial do cérebro. O esquecimento permite filtrar informações irrelevantes, liberando espaço mental para o que realmente importa. Um cérebro que nunca esqueceu nada poderia sofrer com um acúmulo de informações desnecessárias, resultando em sobrecarga mental. Processamento multitarefa extremo. Poder realizar várias tarefas complexas ao mesmo tempo é outro superpoder frequentemente associado ao uso total do cérebro. No entanto, o cérebro humano tem uma capacidade limitada de processamento simultâneo. Em geral, dividir a atenção em várias tarefas reduz o desempenho em cada uma delas. O foco em uma tarefa por vez é uma adaptação evolutiva, que permite resultados mais eficientes e precisos. Ser capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, sem perda de qualidade, exigiria um sistema de processamento muito além do que o cérebro humano pode suportar. Sentidos aumentados e telepatia. Outra habilidade imaginada com o uso de 100% do cérebro é a capacidade de se comunicar telepaticamente ou de sentir os pensamentos dos outros. No entanto, a comunicação entre cérebros ocorre por meio de impulsos elétricos e sinapses internas, e não há um mecanismo biológico para transmitir esses sinais diretamente entre mentes. Mesmo com todo o potencial cerebral, a telepatia provavelmente permaneceria uma ideia fictícia, a menos que descobríssemos maneiras tecnológicas de transmitir pensamentos. Outro aspecto incrível seria a nossa capacidade de processamento de informações. Se nosso cérebro opera em uma capacidade máxima, seria como um supercomputador, capaz de analisar dados com rapidez inimaginável. Poderíamos aprender novas habilidades em minutos, dominar idiomas em dias e resolver problemas matemáticos complexos como se fossem apenas simples somas. A inteligência então poderia atingir um patamar nunca antes imaginado. Mas nessa jornada algo intrigante surge. Será que, ao entender tudo, ao conseguir resolver qualquer problema, ainda sentiríamos o fascínio de aprender? Parte do encanto da vida vem do mistério, do desconhecido, de nossa curiosidade constante. Saber tudo tiraria o sentido de explorar, experimentar e, quem sabe, até de sentir medo ou fascínio. Sensações e controle emocional absoluto. Agora pense em um cérebro com um controle completo sobre as emoções. Sentir tristeza ou medo apenas quando desejamos, ter domínio sobre nossos impulsos e reações. Poderíamos viver em constante paz interna, gerenciando conflitos pessoais com absoluta sabedoria e evitando qualquer tipo de sofrimento. Porém, ao eliminar o desconforto, também eliminaríamos a necessidade de adaptação e resiliência, fundamentais para o nosso crescimento. Poderia surgir um paradoxo. Será que viveríamos uma vida plena sem desafios? E se nosso cérebro fosse capaz de ver e sentir além dos 5 sentidos? Acredita-se que algumas pessoas possuem habilidades intuitivas mais desenvolvidas, como um sexto sentido. Utilizando 100% do cérebro, talvez possamos entender o mundo de uma maneira muito mais profunda. Seríamos capazes de compreender melhor o que queremos, antecipar movimentos ou até mesmo ver aquilo que hoje só a intuição consegue captar. Porém, ter essa habilidade também pode ser uma faca de dois gumes. Saber demais sobre os outros e prever eventos poderia nos transformar em seres hipersensíveis ao mundo, constantemente sobrecarregados de estímulos. Impacto na criatividade e arte. Ao invés de nos transformarmos em seres sobre-humanos, o uso otimizado do cérebro nos daria um maior controle sobre aspectos como a criatividade, o autoconhecimento e a empatia.
Ao aprimorar nosso entendimento sobre a mente e as emoções, tentamos aprender a lidar melhor com nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por exemplo, pessoas que praticam a meditação de forma profunda alcançam um nível elevado de controle sobre o estresse mental, aproveitando o potencial cerebral focado no autoconhecimento. Essa prática ao longo do tempo prova que o autoconhecimento e a saúde mental são caminhos muito mais realistas e úteis para a plenitude cerebral. Um cérebro em capacidade máxima poderia revolucionar a forma como pensamos, criando um gênio em cada pessoa. Imagine um mundo onde todos poderiam ser compositores de sinfonias, pintar obras-primas, escrever romances épicos ou desenvolver teorias científicas. As barreiras à criatividade e à inovação praticamente desapareceriam, mas novamente, onde estaria o encanto de uma obra-prima se cada pessoa fosse capaz de criar algo magnífico? A arte muitas vezes nasce da luta, da experiência humana. Se todos pudessem facilmente alcançar essa expressão máxima, a arte e a beleza perderiam parte do seu valor único? A busca pelo significado em um mundo sem limites. Ao utilizar 100% do nosso cérebro, é possível que a busca pelo sentido da vida tome novas proporções. Poderíamos explorar questões filosóficas e existenciais com clareza e profundidade inéditas, encontrando respostas para perguntas que atualmente parecem inalcançáveis. Mas por outro lado, sem mistérios ou desconhecidos, a própria existência perderia um pouco do brilho. Afinal, o mistério da vida é uma das forças que impulsionaram nossa curiosidade, nossa criatividade e nosso desejo de explorar. As reais possibilidades de aumentar o potencial do cérebro estão na inserção entre a neurociência e a tecnologia. Pesquisas sobre interface cérebro-computador estão abrindo portas para o aumento das capacidades humanas, como controlar dispositivos com a mente, recuperar funções motoras em pessoas paralisadas e melhorar a memória. Com o avanço da ciência, é possível que cheguemos a alcançar algo próximo de um uso completo do cérebro, mas com o suporte da tecnologia. A inteligência artificial, a computação quântica e os implantes neurais podem expandir nossas habilidades de forma controlada e segura, permitindo que façamos coisas que antes eram impossíveis, sem comprometer o equilíbrio natural da mente. Usar 100% do nosso cérebro não seria apenas uma abertura para mais conhecimento e habilidades, mas também uma restrição completa da maneira como vivemos e entendemos o mundo. Se essa habilidade algum dia se tornasse realidade, estaríamos entrando em uma nova era da humanidade, onde a inteligência, a empatia, a memória e a criatividade alcançariam níveis inimagináveis. Mas como vimos, esse sonho de poder absoluto também traz desafios profundos. A realidade de usar 100% do nosso cérebro nos faz questionar se realmente é isso que desejamos ou se talvez a verdadeira beleza da vida esteja nos nossos limites, na forma como enfrentamos e superamos nossas limitações. É esse caminho cheio de altos e baixos que constrói a essência do que significa ser humano. A ideia de usar 100% do cérebro é atraente, mas na realidade, nosso cérebro já opera de forma complexa e eficiente. Ao contrário do mito popular, não existe uma área inativa esperando para ser despertada. Em vez disso, o verdadeiro poder do cérebro está na capacidade de adaptação, aprendizagem e resiliência. O futuro das habilidades mentais humanas não está em usar o cérebro de maneira ilimitada, mas em desenvolver maneiras de aprimorar as funções naturais, promovendo uma vida mais consciente, criativa e equilibrada. Talvez o segredo não esteja em alcançar o tudo, mas em valorizar o que já temos. Nosso potencial atual, com seus encantos e desafios, é o que nos faz seguir crescendo e buscando o desconhecido. Com ferramentas certas e o conhecimento adequado, o verdadeiro potencial do cérebro é acessível, não como superpoderes, mas como uma profunda compreensão do que é ser humano. E você, usa seu cérebro a todo vapor ou é mais moderado com ele? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua história. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal.
Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!